Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho Santana, essa casa que nos recebe com muito amor e carinho. Aqueles que vêm a primeira vez, sejam bem-vindos. Aqueles que já nos acompanham já há muitos anos, sejam bem-vindos. Aos companheiros da internet, sejam todos bem-vindos. Jesus deixou bem claro, onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali estarei presente. Então, quando nós saímos de nossas casas para nos dirigirmos a essa casa, para buscar o conforto, para buscar a troca de informações, para buscar novos ensinamentos, nós somos amparados. Do momento que adentramos aos portões da casa, até quando estamos nesse salão que foi preparado, harmonizado para nos receber. Então, antes de começar, passar alguns avisos, rapidinho. Nós temos atividades todos os dias, palestras e passos todos os dias, com exceção das sextas-feiras, né? As sextas-feiras é um trabalho específico para dependentes químicos, famílias e os dependentes, né? Dependentes químicos, os viciados, todos os tipos de vícios. Então, se tiver alguém nessa condição, traga até nós, que nosso grupo irá apoiá-los, né? Orientá-los para que possam atravessar essas dificuldades, né? Nós temos o plantão de atendimento, meia hora antes de cada palestra, ok? Sempre vai ter alguém à disposição. Nós temos aí, esse trabalho é sexta-feira às 19h30, tá? Trabalho dos dependência química é às 19h30 de sexta-feira. Não é uma reunião aberta ao público, é somente para atender aquelas pessoas que estão necessitadas, ok? Nós temos os nossos trabalhos sociais. No segundo sábado de cada mês, nós fazemos a distribuição de 70 cestas básicas. A intenção é essa, aumentar para 80 para atender um número maior de pessoas. Então, nós sempre contamos com a colaboração, agradecemos as colaborações e contamos sempre, eternos pedintes que somos, né, para que aqueles companheiros possam continuar com as suas doações, que são muito importantes para amparar aqueles que nada têm. Nós temos também, todo sábado, a distribuição dos lanches, com chá, chocolate, aos moradores de rua, nas imediações do metrô Tietê e Carandiru. Então, se alguém estiver interessado em participar como voluntário, auxiliar na distribuição dos lanches, dar um pouco de carinho àqueles que não têm, não é? Então, é só encontrar o pessoal a partir das 17 horas, se reúnem, fazem a prece, preparam os lanches, para às 18 horas sair para entregar. É uma atividade reconfortante. Hoje, inclusive, será realizada uma ceia, né, com os moradores de rua. Então, vai ser realizada a ceia. Se alguém quiser participar, né, fique à vontade e seja bem-vindo. Ok? Senhores, nós estamos com problemas nas nossas perguntas, né? O nosso programa está com dificuldade para receber as perguntas, mas mande as suas perguntas pelo e-mail www.casadocaminhosantana.com.br, tá? Então no site, mande suas perguntas que nós responderemos via e-mail. Ao vivo estamos com problema, não estamos conseguindo responder as questões. Ok? Estamos solucionando o problema, em breve estaremos tudo regularizado e podemos atendê-los durante a realização das palestras. Tá ok? Então, senhores, depois desses avisos, né, queria pedir a todos aí para fechar os olhos do plano físico. Vamos sentindo esse abraço fraterno dos companheiros da espiritualidade que aqui estão, que prepararam esse ambiente para nos receber. Do momento que adentramos esta porta, já somos atendidos nas nossas necessidades, conforme o nosso merecimento. Então, juntos, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, aos companheiros da espiritualidade, agradecendo pela oportunidade que nos é dada de aqui estarmos mais uma vez reunidos em vosso nome, Senhor, para o estudo da doutrina dos Espíritos. Essa doutrina reconfortante, que nos orienta, que nos dá força para enfrentar com tranquilidade e confiança na vossa misericórdia toda a nossa jornada e as dificuldades que a vida nos apresenta. Obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. E assim, vamos envolver com muito carinho a Maria Rita, que fará para nós a palestra desta tarde. Eu não lembro o tema, tá? Não lembro o tema. Natal de Ação, tá bom? Que ela seja feliz na sua exposição. Boa tarde a todos. Oi, Elaine. Tudo bom? Tudo bem com vocês? Então, tá. O Washington, como ele falou, vai ser falado sobre Natal, Natal de Ação.
um trecho do livro Viver e Amar, ditado por Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. E a Sandra colocou também um trecho do Momento Espírita. Inicia esse trecho, esse capítulo do livro, inicia esse item dizendo o seguinte: une a tua as vozes do bem que instalam a era da fraternidade entre os homens. Quando Jesus nasceu, a casa de Israel era um povoado, era uma vila do Império Romano dominador. Como quase toda a terra conhecida era dominada pelo Império Romano. Os valores éticos, a boa conduta, foram substituídos pelo absolutismo da força, gerando aflições em toda a parte. Os direitos dos povos ou os direitos humanos pertenciam aos dominadores. E o homem não passava de um animal de carga nas guerras da força. Quando Jesus chegou, ele modificou as estruturas do comportamento social. Só que não teve alarde quando ele chegou, não houve festa, não houve barulho, né? Ele foi anunciado pelos anjos e por eles assessorado. E inaugurou desde o berço o período da humildade. Estabeleceu, mais do que isso, ele vivenciou a lição do amor, fundamentada no dever e na disciplina, demonstrando a vitória do direito sobre a prepotência da força. Não se encontram relatos históricos, dados precisos, mas sim fragmentos de informações. O que nós temos a respeito de Jesus, nós também encontramos entre os evangelistas, nos evangelhos, mas é muito pouco. Porque não se tinha a ideia, ele foi predito, mas não se sabia que era ele, que seria ele. Porque eles acreditavam que o Messias ou que o Cristo viria para libertá-los do jugo do Império Romano, que seria um guerreiro, e não um ser que ao nascer, desde o berço, ensinou a humildade. Não era esse o rei que eles aguardavam, aquele que os viesse libertar. E é por isso que não se tem nenhuma história, não se tem relato dele. Exceto quando ele começou as suas predições, os seus milagres, tudo aquilo que ele, toda a sua ação no amor, é que começaram a... Que homem é esse? De quem é esta criatura de que falam quando Herodes, na época da transfiguração, quando tem no Evangelho, que eles dizem, quem é? Jesus pergunta, né? Quem dizem os homens que sou eu? Uns dizem que é Elias, outros que é João Batista, e Pedro fala que ele é o Filho de Deus, o homem, o Filho de Deus, né? Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, não é? Porque Deus te revelou essas coisas. Então, como não se esperava ele, então não se tem dados históricos, não se tem relatos históricos a esse sentido. Inclusive, os historiadores falam um certo Jesus, porque não se tem nada muito concreto. Muito bem, o que nós sabemos... Tudo o que nós sabemos é que o equivalente ao nosso 24 ou 25 de dezembro, os pagãos, em Roma, eles comemoravam o solstício de inverno, que era o dia mais curto do inverno europeu, quando o sol brilhava com menos força, mas, ao mesmo tempo, se preparava para voltar e dar mais vida à terra. Conhecido esse dia de solstício de inverno, boa tarde, ele era conhecido como o nascimento do Deus Sol. E a festa era dedicada a Baco, com orgias e tudo o que se tinha direito na época. A igreja, então, desejando apagar a lembrança do paganismo, determinou que a data de nascimento de Jesus seja, né, no dia 24, no dia 25 de dezembro, justamente para apagar a lembrança do paganismo, não é? E para que todos nós, ou todos os seus seguidores, se unam no mesmo evento,
como um único coração. Então, pelo que se diz, o censo realizado é o que nós temos de guardar registrado também, não ocorreu no dia 25 de janeiro. Teria ocorrido em março, final de março, começo de abril. Então, essa teria sido a verdadeira data de nascimento de Jesus. Então, o que se preocupa o homem que crê, né? O ser humano que crê, na realidade ele fica querendo dados, querendo história, querendo relatos, e não tem. Exatamente porque desde o primeiro dia entre nós, Jesus insistiu em afirmar que a mensagem é mais importante do que o homem. De que adianta eu ter o nome gravado, eu sei a data do meu nascimento, mas e o que eu faço de bom? Quem sou eu? Que diferencial eu tenho feito, né, nessa vida? Porque a sociedade praticamente é a mesma. A história se repete. A força preponderando. Que valor ético? Não existe isso. Que é isso? Que educação que nós temos? Nada. Então, nós como seguidores, se nós estamos preocupados em ter aquela história, como vem nos livros de história da infância, do primeiro grau, né, do fundamental, a história do Brasil que se conta lá é a história que eles querem que seja. Porque, na realidade, nós sabemos que não foi essa, que Dom Pedro fez isso, nós sabemos de tudo isso. Mas quanto a Jesus, nós não sabemos nada. Então, nós ficamos sempre com essa curiosidade, mas o que ele quis mostrar para nós é que vale muito mais a mensagem do que o nome, os dados físicos, né, o caráter da pessoa. Porque ele mostrou pelos exemplos. Desde o seu nascimento até... Foi na calada da noite. Isso é uma coisa que está registrada. A calada da noite, né? Desde o seu nascimento na calada da noite até a sua morte, até o dia da sua morte infamante na cruz, a sua vida foi a vida dos que amam em totalidade. Na realidade, como nós não temos acesso a nada em relação à sua infância ou à sua adolescência, nós também não temos nenhum relato a respeito da sua convivência em família. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreve que eles o consideravam um estranho em casa. E que eles o consideravam também como um inimigo. Tanto que eles buscavam ocasião de entregá-lo para que ele fosse preso. Porque acreditavam que tudo o que ele falava era justamente para o mal, para o nosso mal. Para que nós nos perdêssemos. O simples, Jesus amou a multidão e a serviu. Falou de coisas profundas, quando ele falou para Nicodemos, né? Que nós temos que nascer da água e do Espírito, né? E que, como é que nós vamos renascer? Pergunta Nicodemos. Como é que pode o homem renascer sendo velho? Como é que ele pode entrar no ventre da sua mãe sendo velho? E aí ele fala, mas você que tem o saber do mundo, não sabe destas coisas, quando eu for te falar das coisas eternas, você também não vai saber, não é? Então ele amou a multidão e a serviu, falou de coisas profundas, utilizando-se de figuras e as linguagens acessíveis ao povo, porque ele se aproveitava das ocasiões, das situações que ocorriam no dia a dia, para fazer dali o seu ensinamento. Porque nós aprendemos muito mais com histórias, pela nossa mentalidade na época, era muito mais fácil ensinar exemplificando com as coisas que ocorriam do que ficar falando das coisas profundas. Então, o que ele deixou para nós como os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E nos deixou como recomendação diária para a eternidade. Fora da caridade não há salvação. Jesus não fundou nenhuma igreja, não fundou nenhuma crença, nenhuma religião. A sua mensagem é do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo
como a ti mesmo. O povo que desejava uma mensagem diferente de todas as que ouviram até então, o ouviam, o seguiam. Os simples o seguiam, os desejosos de aprender e os que ansiavam pelo consolo de suas feridas morais, é onde nós temos as bem-aventuranças, o ouviam atenciosos. Se nós existem criaturas que creem que tudo isso seja uma lenda, que Jesus não esteve entre nós. Mas o Sermão do Monte, Mahatma Gandhi, eu acho que ele disse que todos os livros da história podem ser queimados. Tudo pode ser perdido, porque nós temos o Sermão do Monte. Isso é o consolo, essa é a esperança de todos nós. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Sua mensagem de fraternidade igualou todos os homens, cujas diferenças estão nas conquistas do espírito imortal, em que o maior se faz servo do menor, em que aquele que é servo, aquele que é o maior, está aqui para servir. Enquanto as crianças, as mulheres, os velhos, os mutilados e os enfermos constituíam carga inútil, como é até hoje, pesando na economia social, ele inaugurou os dias da misericórdia e da esperança para todos. Honrou a mulher, soerguendo-a da escravidão que padecia sob os abusos da masculinidade, e as crianças foram tomadas como símbolo de pureza. Não que eles sejam puras, mas todos aqueles que se lhes assemelham são puros. Sua vida foi um contínuo servir. Ninguém antes dele e ninguém depois realizou tamanha revolução no campo das ideias, semeando na terra dos corações em tão pouco tempo. Jesus é tão grande que não cabe na história. Ele dividiu a história em duas, antes dele e depois dele. Menos de 3 anos ele esteve conosco. A sua mensagem está impregnada do perfume da sua presença. E prossegue no mundo arrebanhando almas. Há quantos anos, já que nós somos bastante preocupados em data, em relatos, há quantos anos ele esteve conosco? Pela história, pelos dados, há mais de 2000 anos. E nós já conseguimos entender a sua mensagem, as suas lições? Não. Definindo-se como o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, por Ele. Jesus é também o consolo dos aflitos, a luz para os que andam em trevas densas, o amparo dos que se sentem desalentados e sós. Seu nome é Jesus. Sua mensagem é a do amor perene. Os seus ditos, os seus feitos, constituem os evangelhos. A comemoração do seu natalício, da sua data de nascimento, que nós todos vamos continuar seguindo o dia 25, por não sabemos, apesar de que se nós formos perguntar, eu estou sem a minha folha aqui, pera um instante. Desculpe. E como nós tínhamos lá a festa de Baco, que era o dia do solstício de inverno, e os cristãos, eles comemoram o Natal neste dia. Afinal, quando realmente terá nascido Jesus e onde? Se nós perguntarmos a Francisco de Assis o que ele sabe a respeito do nascimento de Jesus, ele nos responderá. Jesus nasceu no dia em que, na Praça de Assis, entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo, pois sabia que ele é a fonte inesgotável do amor. Se nós indagarmos ao apóstolo Pedro
quando se deu o nascimento de Jesus, ele nos dirá: Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás. Na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu negava outra vez ao meu mestre. Foi nesse instante que minha consciência despertou para a verdadeira vida. Se questionarmos a Joana de Cusa sobre onde e quando nasceu Jesus, ela nos falará: Jesus nasceu no dia em que, amarrada ao poste do circo em Roma, ouvi o povo gritar: nega, nega, renuncia a ele. E o soldado com a tocha acesa dizendo: este teu Cristo te ensinou apenas a morrer? Nesse instante em que senti o fogo subir pelo meu corpo e eu pude, com certeza e sinceridade, responder: não me ensinou só isso, ele também me ensinou a te amar? Foi então que Jesus nasceu. Se interrogarmos a Lázaro, onde e quando nasceu Jesus, a sua resposta será: Jesus nasceu em Betânia. Na tarde em que me visitou o túmulo e ordenou-me: Lázaro, levanta e vem para fora. Nesse momento eu compreendi quem ele era e ele nasceu para mim. Mas o doutor da lei, Saulo, transformado em Paulo de Tarso, nos afirmará: Jesus nasceu na estrada de Damasco, em pleno meio-dia, quando a luz que o envolvia me cegou e eu ouvi a sua voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi aí que passei a enxergar um mundo novo e lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? A mulher samaritana da cidade de Sicar nos dirá que Jesus nasceu junto à fonte de Jacobe. Na tarde em que ela o encontrou e ele lhe ofereceu a beber da água viva, que sacia toda a sede, pois vem do amor de Deus e santifica as criaturas. Naquela tarde, Fotina, o nome da samaritana, descobriu que Jesus era o Filho de Deus e modificou a sua vida. Finalmente, Maria de Nazaré, sorrindo, nos falará que Jesus nasceu quando se escondeu das estrelas nas sombras da terra. Quando o segurou pela primeira vez nos braços e sentiu que ali se cumpria a promessa de um novo tempo. Aquele menino, enviado de Deus, por Deus, vinha para ensinar aos homens, seus irmãos, a lei maior do amor. A comemoração do seu Natal, do seu natalício, do seu nascimento, a todos nos motiva a amar, doar e perdoar. E só há Natal porque ele veio para os seus irmãos, para nós. E nos legou a mensagem divina que fala da paz, de harmonia e de belezas espirituais. Deixa que as vibrações dele te cheguem ao espírito e espalha o perfume da sua presença na senda por onde avanças na busca da vida. Refaze mentalmente o caminho percorrido. Todo dia isso, mas nesse dia especificamente. Desde que a sinfonia da Boa Nova te alcançou e propõe-te a viver a mensagem do Mestre, que é o teu modelo e guia, Jesus. Então, ele finalmente nascerá em ti. Aproveitemos os dias do Natal e que estamos vivendo para meditar a respeito dos ensinos de Jesus. Aproveitemos mais. Coloquemos em prática ao menos alguns deles. E entre os presentes e mimos que distribuiremos em nome dele, não nos esqueçamos de colocar uma parcela do nosso coração. Não nos esqueçamos. É Natal. Poxa, dá até um nó na garganta, né? É. Bom, abrimos aí espaço, né? Aquele companheiro que quiser fazer um comentário, uma pergunta a respeito do tema, só levantar a mão e fazer esse comentário, né? Acho que é um momento, né? Nós deixarmos o nosso sentimento aflorar e fazer essa. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, só levantar a mão. É do Sermão da Montanha. Há 2000 anos atrás, Jesus estava
eu acredito que tinha 20 ou 30 pessoas lá. Que eles dizem que era uma multidão, É né? uma multidão, mas acho que até pela acústica do local, a quantidade de pessoas que... Mas ele deixou um negócio que eu acho muito interessante. Ele falou assim, bem-aventurado aquele que não me viu e crê em mim, né? Porque, na verdade, a gente não viu, a gente trouxe história, trouxe a Bíblia, trouxe alguns textos dos evangelhos que foram juntados lá depois por aquele meu Deus, como é que fala lá, do romano, o primeiro romano lá que se converteu ao cristianismo. Ele Da espada de Longínio? Não, do primeiro imperador romano. Constantino. Isso. Então, há textos apócrifos, né? Inclusive o eu não me lembro, estou esquecendo. Enfim, que não trata Jesus da forma como ele deveria, como trata Lucas, Mateus, né? Marcos e João. Então, esses evangelhos foram inseridos né? Como, olha, Jesus nasceu aqui, daqui para frente é isso aqui. Evangelho, boa nova de Jesus, né? Mas, a gente conhece Jesus, ou seguimos os passos de Jesus através desses 4 evangelhos. Não tivemos contato físico, alguma coisa nesse sentido, e acreditamos. Então, eu acredito que nós somos bem-aventurados mesmo. Com certeza. Muito, somos, sei lá, abençoados. Como se fôssemos privilegiados. Privilegiados. Mas, na realidade, nós sabemos que não existe privilégio, né? Pois é, a cada um segundo as suas obras, né? A cada um segundo as suas obras. Na realidade, nós temos a mensagem de Jesus, porque Paulo nos trouxe. Foi o primeiro a trazer para o Ocidente, quem nos trouxe foi Paulo. Se não fosse Paulo, seria outro. Com certeza, né? Mas Paulo de Tarso também não conheceu Jesus. Apesar de terem vivido em épocas próximas, Paulo só conheceu Jesus por Lucas. São Lucas, que nós chamamos de São Lucas, né? Porque o escrito que nós temos hoje foi Paulo que nos trouxe. Também não conheceu, inclusive, né? Lucas também não conheceu Jesus. Lucas não conheceu. Também não. Ele veio após. Mas nós somos bem-aventurados, sim. Ele transcrevia. Só que é aquela história. O que é que nós temos que fazer com todo esse ensinamento? Primeiro, olhar para dentro de nós, como ele falou, olha, reflete, refaz os teus passos. Faz da tua vida um exemplo, né? No sentido não de perfeição, mas um exemplo de mudança, de modificação, de transformação, de amor, amar na medida do nosso possível. Qual a medida do nosso amor, né? Dentro das nossas possibilidades, transformar esses ensinamentos, vamos colocar em prática alguns deles. A bem-aventurança é para os aflitos, e que somos nós também. Mas nem todos nós somos aflitos realmente. A aflição verdadeira, a dor, todos sentimos. Mas nós trabalharmos isso dentro de nós, esses ensinamentos, fazer com que ele nasça realmente no nosso coração, são datas, momentos diferentes. Mas bem-aventurados, sim, seremos nós, se nós utilizarmos os seus ensinamentos para semear o amor de Jesus. Esse é o trabalho. O trabalho nosso aqui é de Jesus. Esse trabalho. Que nós somos os instrumentos para fazer o bem. Não sei se eu me expliquei. É assim, a bem-aventurança, sim, bem-aventurados, mas não existe privilégio. Existe o trabalho que nós realizamos, a transformação, é uma bem-aventurança, entende? Mas é que privilégio dá a impressão, a palavra privilégio dá a impressão de escolha, tipo, assim, você foi bonzinho, então o Papai Noel vai chegar para você. É uma coisa assim, é um prêmio. E, na realidade, é um trabalho que nós realizamos diariamente.
para ser os bem-aventurados. Mas eu entendi a sua colocação. Ele Sim, deixou bem claro. nós somos aqueles que estamos ouvindo, lendo a sua mensagem, o seu ensinamento. Sim, nós estamos tendo esse privilégio, essa oportunidade, quantas pessoas não a têm. Mas somos os bem-aventurados nesse sentido, desde que nós coloquemos em prática. Ele é bem claro Ele nesse quer ponto, falar mais. né? Ele é bem claro nesse ponto. Você tem que fazer o quê? Você tem que arregaçar as mangas e Sim. trabalhar, né? Eu sou o caminho, Exatamente, ele é o caminho, porque, a verdade e a vida. eu passei para você, não é uma receita, mas eu falei para você o que É um precisa valor, ser é um feito. código de ética, né, de Exatamente. comportamento. O Agora, evangelho nada mais é do que um código de Você tem comportamento. que usar, colocar em prática isso aí, e se modificar e seguir o seu caminho, né? Isso. Encontrar a sua estrada de Damasco, na estrada de Damasco, cair de joelhos e pedir a Deus o que quer que faça e continuar a sua Como mudança, Paulo né? também não foi um privilegiado, Saulo. Na realidade, ele já tinha o conhecimento da lei de Moisés, ele era ferrenho, ele tinha todo um preparo. Mas ele perseguiu os cristãos. Sim, E exatamente. Então ele não foi um barbarizou. privilégio. E aí Naquele ele- momento ele estava muito. Quem lê Paulo e Estevão, ele passou por cada situação, inclusive no livro Paulo e Estevão, a Abigail, era Abigail? Era. Ele amava a Abigail e ele falava assim, e ela doente já depois de tanta coisa, ele fala assim, mas esse teu mestre, esse teu Jesus só se envolve com as pessoas doentes? Só isso? Não, também. Mas é que eles estão o quê? Mais tranquilos para receber a mensagem. São eles que estão preparados para isso, pelo sofrimento, pela dor. Esses são os bem-aventurados. Então, dentro da bem-aventurança ainda, a gente tem um americano aí, eu não sei, não lembro o nome dele, eu sou péssimo para nome, é doutor em teologia, inclusive, que ele alega que Jesus não existiu, que é um fato que Roma criou para acalmar um pouco o ânimo do pessoal lá meu Deus. Mas Da Judéia, lá daquele. Isso. Pois é, não. Isso. Agora, é que nós não temos, cientificamente, não temos nada que comprove. embasamento. Né? Na verdade, Ele quer falar. não dá para questionar, porque o camarada é um doutor. Então, pô, ele é um doutor em teologia. Não iria sair do nada falando bobagem. Exatamente. Se é mentira ou não, a gente não tem como saber, né? Não, posso falar assim, pode deixar. Tá. Quer que eu fale aqui, ó? Tá saindo? Tá ótimo. Tá? Tá ótimo. Ah, tá. Não, tudo bem. É que eu acabei de ver na televisão que existia um Jesus 2014 anos atrás, é isso, né? Eu vi na televisão uma vinhetinha, sabe quando você tá passando comercial e fica, não sei se foi na Mix, aí eu vi que os cientistas comprovaram que existia um Jesus, só que, claro, né, o nome não era Jesus, né? Acho que nem Emanuel é um nome hebraico, né? Mas que existiu... Joshua. Que existiu há 2014 anos atrás em Belém, naquela região. Mas se é o mesmo, mas existiu um cara lá que tinha esse nome. Mas isso é verdade. A ciência está aí mesmo para isso. Aqui tem um monte, né? Ela falou que escreveu embaixo, assim, a vinhetinha, né? Eu falei, que legal, que interessante. Pois é. Mas e a sua mensagem? A mensagem dele é que conta, e não a pessoa. É isso que ele quis, porque mesmo depois da sua morte, nós nada sabemos dele. Onde foi enterrado? Ele morreu? Sabe, são tantos mistérios, entre aspas, mas se a gente for se apegar, se nós formos nos apegar às coisas, você não vai ter nada. Foi como ele falou, nós não conhecemos Jesus. Mas nós sabemos da sua existência, nós sentimos. A fé. Exatamente. Não uma fé cega, exatamente. Uma fé raciocinada. Raciocina em cima, é lógico. Fala. Isso aí. Exatamente.
A questão da mensagem é clara, é indiscutível realmente. A mensagem ela faz com que a gente desperte a nossa consciência para as coisas do mundo, mas as coisas relacionadas ao Espírito. Exatamente. Ou seja, o Não maior ao atributo do Espírito é a consciência. E Jesus, através da sua mensagem, ele desperta a consciência do homem para as verdades espirituais. A inteligência é um fator, é um outro atributo que ajudará a esse entendimento. Historicamente, nós temos aí milhares de livros tratando do assunto. Não é um ou dois. Se entrarmos na internet, vamos ter aí centenas, milhares de livros dando um contexto social, político, econômico da época de Jesus e dos seus antepassados, que faz com que a gente compreenda o porquê que Jesus escolheu aquele momento para ser aclamado o Rei dos Judeus. Quanto à mensagem, não tem o que discutir. Jesus nasce realmente para nós a partir do momento que nós temos consciência da nossa espiritualidade. E essa só vem através realmente de dor e sofrimento. Dor e sofrimento são leis correcionais que faz com que a gente, através do despertamento da consciência, dessa consciência mais ampla, a gente entenda o porquê que estamos aqui, o que estamos fazendo aqui, qual é a nossa origem, qual é a nossa natureza. Nesse sentido, sim, que Maria de Madalena e outras tantas Marias, né, e outros tantos homens, até Chico Xavier, o próprio Kardec, né, e todos os outros despertaram para Jesus, e cada um no seu tempo, no seu momento da consciência mais ampla. Agora, um contexto no tempo que nós esquecemos. Jerusalém, ou Israel, ou os judeus tiveram 3 grandes reis, 1000 anos antes da vinda de Jesus. Saul, 3 grandes reis. Saul, Davi e Salomão. Esses 3 grandes reis, eles foram escolhidos pelo povo. E o povo dava aos reis o poder. Nesse momento eles eram ungidos, né, investidos de poder. Tanto que Messias era justamente um ungido. A palavra Messias é uma palavra hebraica, né, ou judia, que significa o ungido. Que foi escolhido pelo povo, foi dotado pelo povo de poder. E aclamado pelo povo, eles exerciam seu poder. E esses 3 grandes reis, né, depois foram subjugados por outros povos bárbaros, e aí toda a história dá continuidade. Quando Jesus entra em Jerusalém, né, e são colocados palmas e os burricos, o povo o aclamou como rei, o rei dos judeus. Só que a mensagem de Jesus, como rei dos judeus, ou dos povos sofridos, oprimidos, né, era uma mensagem de amor. Diferente daquela que aqueles homens esperavam, que era um rei que tiraria Jesus do jugo romano. Esse contexto que as pessoas não entendem e começam a inventar um monte de histórias sem ler a história, né? E, na realidade, quando nós lemos, que você estava falando das bem-aventuranças, né? O Divaldo, ele fala muito nisso, é muito interessante que se a gente se apegar ao que está escrito. Alguns historiadores dizem, ou mesmo os evangelistas, ele subiu ao monte, parou e iniciou as bem-aventuranças. Outros dizem, ele desceu do monte, parou e falou das bem-aventuranças. Ele pergunta, que importa saber se ele subiu ou se ele desceu? Importa que ele falou, que ele deixou as bem-aventuranças, que até Mahatma Gandhi diz, que nem cristão era, né? Que é nosso maior tesouro, são as bem-aventuranças. Porque ali tem tudo. Se nós formos ler, bem-aventurados os aflitos, em que momento que ele falou aquilo? É maravilhoso. É maravilhoso que você fala, eu não tenho coração suficiente para aguentar. Eu começo a falar, eu começo a ficar emocionado. Eu falo, meu Deus, eu acho que eu estive lá. Não é possível. Porque é tanta emoção, é tão maravilhoso que não dá para ele não cabe realmente na história. É antes dele e depois dele. Só uma colocaçãozinha. Estudiosos, né, tem as correntes que falam, não, mas se você analisar os povos antigos, mais ou menos na mesma época em que o Roma dominava, era dominante, os muçulmanos consideram Jesus como um profeta, assim como Maomé. Então eles fazem referência que na Palestina tinha um profeta. Os povos hindus também fazem referência a um profeta que pregou tal numa região distante. Então
todas as religiões antigas, se você analisar, todas as religiões fazem referência não ao nome Jesus propriamente dito, mas um profeta, né, que difundiu o amor, a caridade em todos os povos. Porque né? a sua porque a mensagem... mensagem é universal. Porque a sua mensagem fala ao coração, fala ao espírito. Todos os povos da não... antiguidade fazem referência. Exatamente. Tanto aqueles que estavam nas margens do Tigre e do Eufrates, até todos esses povos antigos tinham essa consciência. E essas informações só chegaram até nós, por quê? Porque se aventuraram a sair daquela região da Palestina, chegar até a Europa e da Europa difundir o conhecimento até nós. Foi Paulo que levou isso até nós. Mas ele buscou, Paulo, além de tudo, era um estudioso. Ele conhecia da história, ele aprofundou o conhecimento dele e baseou. Então, sempre vai surgir alguém que vai questionar. Descobriram esses tempos atrás onde Jesus foi enterrado. Descobriram. Não sei. Então, quer dizer, não podemos esquecer que Jesus, em nenhum momento, ele se pôs superior a ninguém. Ele era do povo. Jesus era uma pessoa simples, que vivia simples. Ele era carpinteiro, seu ofício era carpinteiro, tá? E dali ele tirava o seu sustento. Quando ele começou a sua pregação, quando começou a difundir, a falar de Deus, tinha que respeitar, né? Foram só 3 anos, mas em 3 anos ele movimentou, causou uma revolução e começou a questionar o que estava estabelecido. E o povo começou a aprender, começou a observar que estava errada a postura que ele tomava. A partir daí ele começou a ser perseguido. Foi a partir daí que você sufocou, mas o movimento foi tão forte, a sua mensagem foi tão forte que mudou o mundo. Graças a Deus, graças a Jesus, que nós temos esse conhecimento hoje e nós podemos questionar as posturas que as pessoas têm, baseado no quê? Nas informações que nós temos. Eu acredito em Jesus porque a minha fé é raciocinada, eu acredito, eu vejo, e outra, ele nasceu no meu coração, para mim, podem falar o que for, Jesus é o cara. Jesus é o cara. Não sei, isso eu não sei. A igreja coloca, porque tudo isso que nem você falou, Constantino, teve um concílio, o primeiro concílio da igreja, 325. Nesse concílio de Niceia, foi onde determinou a divindade de Jesus Cristo, foi ali que colocaram que ele é divino, que ele era imortal, foi ali que colocaram isso aí. Foi ali que colocaram a liturgia, foi aí que proibiram a comunicação dos vivos e os mortos, que era comum, era normal. Foi aí que trocaram a palavra de reencarnação para ressurreição. Foi aí que trocaram. Então, tudo que nós temos hoje, a partir desse concílio. Tiveram outros concílios, mas esse que determinou que a religião oficial, inclusive Constantino, para não perder o resto que tinha, ele se converteu. Mas logo em seguida ele morreu. Ele converteu todo o império ao cristianismo. Seguia a doutrina do Cristo. Não de Jesus, do Cristo. Cristianismo. Entendeu? E vem deturpando até chegar a Jesus. Então, você tem alguém que se acha no poder de dominar tudo e determinar o que é. Então é isso que acontece. Muito interessante no livro Paulo e Estevão, tem um determinado momento que estavam todos preocupados com um tal Cristo, com um tal Jesus. Mas, assim, inclusive, fala um dos amigos de Paulo, que era Saulo, né, ainda. Sim, o meu tio está sendo, não é magnetizado, enfeitiçado por um tal de Jesus, não sei o quê. Da onde é esse Jesus? Ele pergunta. Ele fala, da Galileia. Paulo pergunta, mas está no livro, textualmente. O que pode vir de bom da Galileia, se não peixes e legumes? Quer dizer, quem esperava um carpinteiro, não é? Quem podia esperar algo dali? Nada, ninguém estava esperando. Então, quem era esse Jesus? Tanto que depois ele foi perseguir, como você disse, perseguir os cristãos. Até que chegou o momento dele. Ao meio-dia, como ele falou em Damasco, só um monte de pensamento, toda uma revolução dentro dele, que Jesus aparece para ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não falou nada, ele não condenou. Mas o Paulo cai do cavalo, cego, e ele, banhado naquela luz, ele fala, o que queres que eu faça, Senhor? O que nós podemos fazer pela mensagem? Obrigado, Maria Rita. Obrigada a vocês. Obrigado a todos que participaram. Bom Natal. Com certeza, né? Bom, companheiros, mas o nosso tempo é curto, nós temos também as nossas... Não são regras, mas são os nossos posicionamentos que nós temos que respeitar, porque os espíritos têm outras tarefas ainda, então estão com a gente, mas também tem muito trabalho para ser realizado. Ainda mais nessa época de desespero, de sofrimento para muitos,
estão sempre sendo amparados, né? Então nós temos que fazer esse trabalho e é chegada a nossa parte então de retribuirmos. Então, convido a todos a fechar mais uma vez os olhos do plano físico, unindo os nossos pensamentos, elevando-os a Deus nosso Pai. Vamos abrir os nossos corações e vamos doar as melhores energias, os melhores sentimentos, para que essas energias, meu Pai, possam ser aproveitadas, direcionadas a todos aqueles que clamam, Senhor. Clamam por justiça, clamam por amparo e apoio. Por todos aqueles que se encontram enfermos, meu Pai, tanto da alma como do corpo, para que todos sejam atendidos nas suas necessidades e conforme o seu merecimento, meu Pai. Por todos aqueles, Pai, que estão no labor, estão no trabalho, trazendo o conforto para aqueles que estão precisando, para os seus familiares, meu Pai. Por aqueles que se dizem oprimidos e perseguidos, Pai, para que sejam conscientizados da sua jornada, da sua tarefa, do que precisam fazer para modificar essa situação, meu Pai. Por esse planeta Terra que está passando por grandes transformações, para que ele possa, Senhor, possamos acompanhar essas mudanças, transformando-nos em homens de bem, e para que todas as casas espíritas, todos os lares, todos os locais onde se encontram pessoas abnegadas na prática do amor e da caridade, Senhor, na propagação da doutrina do Evangelho, Senhor, possam se transformar em faróis luminosos nas trevas, iluminando o caminho dos peregrinos, meu Pai, que buscam o amparo, o apoio, o carinho, buscam o ensinamento, saciar as suas dívidas, a sua sede de conhecimento, meu Pai. Que essas casas sejam abençoadas. E vamos abrir espaço para aquela vibração para o nosso parente, nosso ente querido, que está necessitado. Que assim seja. Graças a Deus. E agradecidos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, aos amigos do plano espiritual, por esta oportunidade, Senhor, que nos foi dada, para que possamos, saindo desta casa, confiantes no vosso amor, no vosso amparo, possamos continuar a nossa jornada. E desejar que Jesus nasça no coração de todos os homens, não somente nessa data, mas todos os dias, a todos os momentos, para que ele possamos continuar o seu trabalho que se iniciou há mais de 2000 anos na Galileia. Possamos ser aqueles que levem as boas novas àqueles que estão necessitados. Uma boa tarde a todos, fiquem em paz, que Deus nos abençoe. Um Feliz Natal.